Doença de Chagas. A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, foi descoberta por Carlos Justiano Ribeiro Chagas em 1900. Quando descobriu a primeira paciente, uma menina brasileira chamada Berenice Soares de Moura, foi diagnosticada pela doença aos 2 anos de idade. Naquela data, o médico Carlos Chagas concluiu um trabalho feito a partir de exames com o sangue da menina, em Laçance, no sertão mineiro. No dia seguinte, o cientista escrevera anotações descrevendo todo o ciclo da doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Berenice viveu até os 72 anos de idade com a doença. Essa doença pode ser passada para o ser humano ou animais de várias formas, mas a principal é pelo inseto, o barbeiro bicudo, chupança como é conhecido, contaminando com o protozoário Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas é considerada esquecida pelo poder público, pois atinge na maioria das vezes os menos favorecidos. O Trypanosoma cruzi, quando alojado dentro do barbeiro, chega à corrente sanguínea do hospedeiro através das fezes do barbeiro, ou seja, o barbeiro hematófago suga o sangue do hospedeiro, defeca e urina no local. A picada causa coceira, o hospedeiro então coça o local levando as fezes para o orifício da picada, se contaminando. O tripanossoma contido nas fezes do barbeiro pode penetrar no organismo também pela mucosa dos olhos, nariz e boca, ou através de feridas ou cortes recentes existentes na pele. Nem todo barbeiro está infectado com o parasita da doença de Chagas. O barbeiro se contamina ao picar animais que estejam infectados pelo tripanossoma. Portanto, o barbeiro adquire o parasita picando uma pessoa infectada, permanece com ele em seu intestino pelo resto da vida e o transmite ao picar uma nova vítima. É importante destacar que o parasita também é capaz de infectar outros animais além do homem, incluindo cães, gatos, porcos, roedores, gambás, morcegos, etc., sendo esses importantes reservatórios para a transmissão da doença de Chagas para humanos. Vetores do Trypanosoma cruzi. No Brasil, existem 3 principais barbeiros hematófagos de importância. As principais espécies de barbeiros no Brasil são Panstrongylus, Triatoma e o Rhodinus. O Trypanosoma cruzi é da família Trypanossotidae e do gênero Trypanosoma. Possui 3 ciclos de transmissão. O ciclo doméstico, o vetor mora nas casas de pau a pique e assim morando da casa, infectando durante o sono. O ciclo silvestre, o vetor vem pelos alimentos da floresta que são ingeridos. E o ciclo simpátrico, vem de uma mescla onde o vetor homem com a natureza, ou seja, é atraído por outros animais. Durante o seu ciclo de vida, o tripanossoma pode apresentar 3 formas morfológicas: amastigota, epimastigota e tripomastigota. A amastigota apresenta forma arredondada. O núcleo e o cinetoplasto não são observados com microscópios ópticos. Não possui flagelos, presente na fase intracelular durante a fase crônica da doença. O epimastigota tem a forma alongada, com cinetoplasto em forma de barra ou bastão, localizado anteriormente ao núcleo. O flagelo emerge da bolsa flagelar, com abertura lateral e percorre aderido à parte do corpo do parasita, tornando-se livre na região anterior, pode ser encontrado no tubo digestivo do inseto vetor. Tripomastigota apresenta formato alongado e fusiforme em forma de C ou S. É a forma presente na fase extracelular, que circula no sangue, na fase aguda da doença. É a forma infectante para os vertebrados. Ciclo evolutivo. O parasito na natureza existe em diferentes populações de hospedeiros vertebrados, tais como seres humanos, animais silvestres e animais domésticos, e os invertebrados. Trypanosoma cruzi possui variações morfológicas e funcionais, alterando entre estágios que sofrem divisão binária e as formas não replicáveis e infectantes. Como formas replicáveis estão incluídas os epimastigotas presentes no tubo digestivo do inseto vetor e amastigotas observados no interior das células de mamíferos. Podem invadir o coração e se alojar no músculo cardíaco estriado, causando destrição do músculo, o que pode acarretar em morte súbita. As formas não replicáveis e infectantes, os tripomastigotas metacíclicos, são encontrados nas fezes e urina do inseto vetor e os tripomastigotas circulantes no sangue do mamífero.
O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi tem início quando o parasita entra na corrente sanguínea da pessoa e invade as células, se transformando em amastigota, que é a fase de desenvolvimento e multiplicação desse parasita. Os amastigotas podem continuar invadindo células e se multiplicando, mas também pode ser transformado em tripomastigotas, destruírem as células e ficarem circulantes no sangue. Um novo ciclo pode ter início quando o barbeiro pica uma pessoa infectada e adquire esse parasita. Os tripomastigotas no barbeiro transformam-se em epimastigotas, multiplicando-se e voltando a se tornar tripomastigotas metacíclicos, que são liberados nas fezes desse inseto. O parasita não penetra a pele intacta, somente infectando o hospedeiro via mucosa ou ferimentos na pele. Nos mamíferos, os parasitas se desenvolvem no interior das células, sendo liberados no sangue circulante após as células do hospedeiro se romperem. Fase aguda da doença. A primeira forma, que acontece logo após a picada, é a chamada forma aguda. Dura de 8 a 12 semanas e é caracterizada pela circulação de grandes quantidades do parasita na corrente sanguínea. Nessa fase, a maioria dos pacientes não apresentam sintomas. Quando apresentam, são sintomas leves e inespecíficos, como febre e mal-estar. A febre não costuma ser muito alta. Aumento do tamanho do fígado e do baço também pode ocorrer, mas existe a forma indeterminada que demora um pouco mais a acontecer e a fase mais tardia, que é quando atinge o coração e o intestino. A forma grave da doença de Chagas aguda, com alta mortalidade, ocorre em menos de 1% dos pacientes. As manifestações podem incluir miocardite aguda, que é a inflamação do músculo cardíaco, pericardite, que é a inflamação do pericárdio, membrana que envolve o coração, ou meningite. A transmissão do parasita por alimentos contaminados parece estar associada ao maior risco da doença aguda grave. É bom ressaltar, todavia, que na maioria dos casos a fase aguda é branda e os pacientes não se dão conta de terem sido infectados pelo trypanosoma. A fase aguda termina quando os parasitas desaparecem da circulação sanguínea. Fase crônica da doença. Existem 3 apresentações distintas da forma crônica da doença de Chagas. 1. Forma indeterminada. São os pacientes que se mantêm infectados pelo Trypanosoma cruzi, porém permanecem sem sintomas. Muitos desses pacientes nem sequer sabem que estão infectados. Cerca de 20 a 30% dos pacientes com forma indeterminada da doença de Chagas crônica evoluem para a doença sintomática com acometimento cardíaco ou gastrointestinal após anos ou décadas de doença silenciosa. Os outros 70% permanecem assintomáticos para o resto da vida. 2. Forma cardíaca. Aproximadamente 30% dos pacientes que se contaminam com Trypanosoma cruzi apresentam acometimento cardíaco pela doença na sua fase de amastigotas. A infecção pelo parasita provoca destruição das fibras musculares do coração, levando a um quadro de insuficiência cardíaca grave. O comprometimento cardíaco é o principal responsável por mortes no paciente com doença de Chagas. Morte súbita, arritmias e insuficiência cardíaca terminal são as principais causas. 3. Forma gastrointestinal. O acometimento do trato gastrointestinal ocorre em 10% dos pacientes com doença de Chagas. Uma dilatação exagerada no cólon ou no esôfago são as principais manifestações dessa forma de Chagas crônico. O megaesôfago provoca dificuldade para engolir alimentos e regurgitação frequente. O megacólon se caracteriza por prisão de ventre e dor abdominal. É possível um mesmo paciente apresentar acometimento cardíaco e gastrointestinal concomitantemente. No cão, o barbeiro infectado pica o animal para se alimentarem do sangue, também defecam e urinam, contaminando então o local da picada. A infecção da doença de Chagas em cães também pode ocorrer por via oral, ou ainda pela ingestão de vetores ou tecidos de reservatórios silvestres infectados com Trypanosoma. As transmissões por via transplacentária e por amamentação são menos frequentes, mas já foram descritas. Nos cãezinhos, a doença se apresenta como uma cardiomiopatia, que se desenvolve em consequência do dano causado pelo parasita às células do miocárdio ou ainda às reações imunomediadas. Como sinais clínicos podem ser encontrados a febre, a adenomegalia,
a hepatoesplenomegalia, a conjuntivite unilateral, a miocardite e a meningocefalite, quando o caso é agudo. Já na fase crônica, o animal apresenta fraqueza, intolerância a exercícios, síncope e morte súbita. Alguns casos são fatais e de rápida evolução. Nesses, a confirmação só é obtida na necrópsia. Diagnóstico. Para se chegar ao diagnóstico, além de um completo exame clínico, pode-se fazer uma pesquisa hematológica do parasita, raio-x, diagnóstico sorológico e eletrocardiograma. Vários casos de miopatia em um determinado local ou região podem sugerir uma pesquisa mais profunda da existência dessa doença no animalzinho. Tratamento. O tratamento da doença de Chagas em cães pode ser feito com medicamentos. Com um agente antiprotozoário específico, difícil de ser encontrado, com administração durante 3 a 5 meses, sem interrupção. A terapia com glicocorticoide pode aumentar a sobrevivência dos animais infectados. Os que passam pela fase aguda costumam, em sua maioria, ter a cardiomiopatia dilatada, integrante da fase crônica. A prevenção se dá com a manutenção da higiene da casa e eliminação dos vetores.